Olá, sejam bem-vindos ao curso Química Orgânica, uma introdução. Eu me chamo Lilian, sou professora do curso e agora vocês vão para a aula 2. Lembrando que esse curso está disponível de forma totalmente gratuita na plataforma Mais IFMG. E lá nós temos diversos outros cursos, todos eles gratuitos. Então não deixem de acessar. O objetivo dessa aula 2 é conhecer as nomenclaturas de compostos orgânicos simples, contendo apenas uma função orgânica, das seguintes funções: hidrocarbonetos, álcoois, fenóis, éteres e cetonas. Antes da gente começar, é importante que a gente saiba identificar a nomenclatura da cadeia principal. Qual é, a cadeia principal? Ela vai ser aquela cadeia que possuir o maior número de carbonos possível. E também ela tem que possuir a função orgânica principal ligada a ela. Então, são as duas coisas. Então, vai ser a maior cadeia que tenha a função orgânica ligada a ela. E a nomenclatura da cadeia principal vai ser formada por três partes. Nós temos o prefixo, que indica a quantidade de carbonos, o infixo, que vai falar sobre a ligação que existe entre esses carbonos, se é uma ligação simples, dupla ou tripla, e o sufixo, que vai estar relacionada com o grupo principal. O prefixo da cadeia principal, ele depende da quantidade de carbonos. Para um carbono, a gente usa o prefixo met, para 2 et, para 3 prop e assim vai. Nós temos aqui os prefixos para até 10 carbonos. O infixo da cadeia principal, como eu disse, vai nos falar o tipo de ligação que existe entre os carbonos. Para ligações simples, a gente usa o infixo an, para a ligação dupla, o infixo en, e para a ligação tripla, o infixo in. E se tiver dupla e tripla, nós vamos usar os dois infixos. E a gente, caso a gente tenha mais de uma ligação dupla ou mais de uma ligação tripla, a gente vai usar um infixo, com os indicativos, di, tri ou tetra antes desse infixo. Então, se eu tenho duas ligações duplas, eu vou usar o infixo di antes do en. Então, vai ficar dien. Se eu tenho tri, trien e assim vai. O mesmo com a ligação tripla. E o sufixo da cadeia principal, a última parte do nome da cadeia principal, ele vai depender da função orgânica principal e a gente vai avaliar uma a uma. Cada tipo de função orgânica vai ter um sufixo próprio. Aí, pessoal, lembrando que quando a gente tiver uma ligação dupla ou tripla, ela vai aparecer na fórmula condensada de forma explícita. Ela sempre vai ficar explícita, em evidência. Então, quando a gente pega um composto assim, que não tem nenhuma ligação dupla ou tripla explícita, vai nos indicar que se tratam apenas de ligações simples. Agora, com as ramificações lineares ligadas pela extremidade. Então, aqui, pessoal, até agora, no último tópico, a gente estudou a nomenclatura dos hidrocarbonetos lineares, sem ramificações. Mas a gente pode ter as ramificações, como nós vimos na aula 1. A gente pode ter saída de cadeias carbônicas a partir do meio ou, enfim, de qualquer outro carbono que não seja das pontas. E isso se caracteriza como uma ramificação. E aí nós temos que saber dar os nomes das ramificações. Quando são ramificações ligadas pela extremidade, ramificações lineares ligadas pela extremidade, a gente vai usar aquele mesmo prefixo lá, indicativo da quantidade de carbonos, com a terminação "-il". E se tem mais de um, para a gente indicar que se trata do isômero linear, nós vamos tratar de isômeros lá nas aulas posteriores, a gente tem que colocar esse N tracinho aqui, esse termo N tracinho.
Isso indica para a gente que que o composto, né, ali, aquela ramificação ali é uma ramificação linear. Então, N-propil vai nos falar, prop são 3, que são 3 carbonos ligados de forma linear com essa ponta aqui, essa ligação vermelha, que eu deixei aqui explícita diferente aqui nessa coloração vermelha, vai ser a ponta que vai estar ligada à cadeia principal. Então, no caso, essa daqui é uma ramificação N-propil e essa daqui é uma ramificação metil. Como metil, né, para essa fórmula aqui, a gente não pode ter nenhum tipo de isômero, aí, no caso, né, não tem necessidade de a gente colocar o N tracinho. E aqui, pessoal, mostrando o porquê da importância da gente ter colocado esse N tracinho aqui, ó, para indicar que o composto é linear. A gente pode ter outros isômeros, como esse caso. O que é um isômero? Só para vocês saberem, lembrando que a gente vai estudar isso com mais profundidade. É um composto que tem a mesma fórmula, mas estrutura diferente. Então, aqui ó, no isopropil, a gente tem 3 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrogênios, que é exatamente a mesma quantidade que a gente tem aqui no N-propil, tá vendo? Então, se a gente não usa esse N tracinho ou o termo isso aqui, ó, para diferenciar um do outro, a gente vai ficar na dúvida sobre qual isômero é. Por isso que a gente coloca isopropil aqui, para falar que é o propil, né? O propil, no caso, seria esse com 3 carbonos. Simétrico, né? O iso vem relacionado com essa simetria. E aqui a gente tem o N-propil para falar que é a cadeia normal, a cadeia linear. E aqui outras ramificações comuns que podem aparecer aí, que são facilmente, né, encontradas. Mas vocês não precisam se preocupar. Lembrando que é um curso introdutório, tá, gente? Então a gente não vai ficar aprofundando muito em algumas questões, não. E agora, para alcanos ramificados, quando a gente tem a saída de cadeias carbônicas, né, de algum carbono que não esteja na extremidade, a gente vai ter essa ramificação, como já foi dito. E para alcanos ramificados, primeiro a gente identifica a cadeia principal, lembrando, né, que vai ser que tem o maior número de carbonos, já dá o nome, né, procura o termo, o prefixo, o infixo dessa cadeia principal e o sufixo, né, os 3, identifica a ou as ramificações e as nomenclaturas dessas ramificações também de acordo, né, com o que nós vimos lá, o prefixo seguido do termo il, e faz a numeração dos carbonos da cadeia principal, sempre começando pela extremidade mais próxima da ramificação, sempre começando pelo lado mais próximo. E esse carbono, né, o número desse carbono tem que ser sempre o menor possível. E quando a gente tem, né, se a gente tiver mais de uma ramificação, aí no caso a gente tem que considerar a somatória dos números referentes às posições. E essa somatória ela deve ser a menor possível. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Depois a gente, né, termina escrevendo o nome da molécula, né, iniciando pelas ramificações sempre em ordem alfabética, usando a primeira letra, né, da nomenclatura da ramificação, sem considerar, né, pessoal, para essa organização alfabética, os prefixos multiplicadores. E quando que a gente usa esses prefixos multiplicadores? Exatamente como a gente viu lá na ligação dupla e tripla. Se a gente tem, por exemplo, duas ramificações metil, então eu vou usar o prefixo di antes do nome da ramificação, né? Então vai ficar dimetil. Se eu tiver 3 ramificações do tipo etil, que é aquela que tem 2 carbonos, então eu vou usar lá na nomenclatura do alcano esse prefixo multiplicador tri, então vai ficar trietil. Aí eu vou mostrar alguns exemplos aí para vocês verem.
E também, pessoal, a gente tem que separar um número que identifica a posição da ramificação do nome da ramificação usando hífens. Eu vou mostrar isso num exemplo, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vocês provavelmente devem estar um pouco perdidos nesse momento. Então, acho que com um exemplo é mais fácil. Então, vamos avaliar essa molécula aqui, ó, esse composto aqui. Primeira coisa é achar a cadeia principal, né? Então, se a gente considera essa daqui, ó, na horizontal, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Mas se eu considero esta parte aqui que sobe como participante da cadeia principal, a gente passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica maior. Então, no caso, a cadeia principal vai ser essa daqui, ó, que tem 6 carbonos. E por ter 6 carbonos, prefixo para 6 é o X, que está aqui. O infixo, né? Como é só ligação simples entre os carbonos, infixo AN, e a terminação com o sufixo O. Aí, a gente vai ter, então, essa ramificação aqui, ó. As ramificações vão ser as cadeias carbônicas que ficaram para fora da cadeia carbônica principal. Então, nessa molécula eu só tenho essa. E aí vai ser, como temos apenas um carbono, é a ramificação metil. Lembrando, para um carbono o prefixo é met, então vai ser metil. Agora, pessoal, a gente tem que definir qual que vai ser a numeração, em qual carbono que essa ramificação metil está ligada. Se a gente começa daqui para lá, a gente tem aqui, ó, o terceiro carbono da cadeia. Se eu faço de lá para cá, ó, subindo nesse sentido aqui, ó, a gente vai ter o carbono 4. Como a gente tem que olhar, né, para ser o menor número possível, então essa daqui, ó, que vai ser a numeração correta. Por fim, a gente escreve o nome da molécula, né? Sempre começando pela ramificação. Antes da gente colocar, né, o nome da ramificação, a gente tem que indicar a posição dela, né, em qual carbono ela está. No caso, a gente viu aqui que era o carbono 3, então vai ser 3-metil, que é a ramificação, hexano. E aí, pessoal, quando o nome da cadeia principal começa com H, a gente pode, né, deixar o hífen separando a ramificação do nome e permanecer com este H, ou a gente tira o hífen se a gente optar por fazer a retirada do hífen entre a última ramificação e a cadeia principal, aí nós temos que tirar também o H. Então, 3-metilhexano, tá bom? Um outro exemplo para a gente fazer. Então, primeira coisa, né, nós temos que olhar o nome identificar, né, a primeira cadeia principal. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Percebam que se eu descer aqui também vai dar no mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai fazer diferença se eu considerar esta ou esta daqui. Então, eu vou considerar essa daqui, ó, que vai aqui para vertical. Então, a gente tem aqui, ó, 6 carbonos, hexano novamente. Só que agora a gente tem duas ramificações diferentes. A gente tem o metil, que a gente já tinha visto, e do lado de cá, ó, nesse outro carbono, a gente tem uma ramificação com 2 carbonos. No caso, vai ser etil, que é quando a gente tem 2 carbonos. Para dar a nomenclatura, aí nós temos que organizar, né, as nossas ramificações aqui primeiro. O que acontece, pessoal? Observe que se eu coloco daqui para lá, vai ficar 1, 2, 3, 4. E de lá para cá, 1, 2, 3. Né, daqui para cá, o metil fica na posição 3 e o etil fica na posição 4. E de lá para cá, o etil fica na posição 3 e o metil fica na posição 4.
Então, qual dos dois que eu vou colocar na posição 3, se eu tenho essas duas possibilidades? Aí vai ser, no caso, a gente vai seguir aquela ordem alfabética. Então, como et, né, o E vem na frente do M, então o etil que vai ficar com a posição 3 e o metil na posição 4. Então, essa molécula aqui, esse composto, vai ser chamado de 3-etil-4-metilhexano. Aqui, pessoal, nós temos uma outra molécula, essa daqui, né, um pouco mais complexa, e a gente tem, de novo, né, mantive a mesma cadeia principal com 6 carbonos, mas aqui eu tenho duas ramificações metil e uma ramificação etil. Aí, no caso da ramificação metil, a gente não tem nenhuma mudança, continua aqui na posição 3 normal. Mas agora nós temos duas ramificações metil, então a gente tem que usar o prefixo di aqui para falar que são duas. E nós temos que colocar as duas ramificações, as posições das duas ramificações e essas posições separadas com vírgula. Então, uma posição é a posição 3, a outra posição é a posição 4. Então, vai ficar 3-etil, 3,4-dimetilhexano. Lembrando que o di, ó, esse D aqui, ó, DI, ele não é considerado na organização alfabética. A gente considera só a primeira letra da ramificação, que no caso é o M. Então, a gente tem aqui, pessoal, a mesma molécula, né? Que está aqui. Observe que é a mesma, de um lado e de outro. E a gente pode colocar, né, a gente pode testar duas opções de numeração. Essa daqui da direita para a esquerda e essa daqui da esquerda para a direita. Nessa daqui, ó, que vem da direita para a esquerda, a ramificação começa aqui, ó, entre o carbono 3, fica entre o carbono 3 e o 4. Então, nós indicaríamos a posição da ramificação desse primeiro carbono aqui, do carbono 3, do carbono mais próximo da extremidade. Mas, se a gente faz da esquerda para a direita, a ramificação vai começar aqui no carbono 2, vai ficar entre o carbono 2 e 3. Então, nesse caso, a gente consegue obter uma numeração menor, e por isso essa que vai ser a numeração utilizada. Então, nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, se vocês voltarem lá na tabelinha, vocês vão ver que o prefixo é pente. Então, a gente vai colocar o prefixo pente, a numeração aqui é numeração 2, né, que é a numeração da ramificação, e o en falando que é uma ligação dupla, e o O terminando por ser um hidrocarboneto, só vai ser formado por carbono e hidrogênio. Então, nos alquenos, né, assim como nos alcanos, o sufixo é o O. Então, essa daqui vai ser a nomenclatura correta. Lembrando que se você tivesse feito da direita para a esquerda, você iria obter essa outra nomenclatura aqui, com essa outra numeração, que era, no caso, a nomenclatura incorreta. A gente sempre tem que tentar deixar, né, a menor numeração possível. Aqui a gente tem outros alcenos comuns, né, assim, para a gente poder testar. Nesse caso aqui, ó, a ramificação aqui já começa nesse primeiro carbono, nesse carbono da ponta aqui. Então, ele que vai ser o carbono número 1. Ao total, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, vai ser o prefixo pente. A gente tem duas ligações duplas. Uma nesse primeiro carbono aqui, começando, né, entre o carbono 1 e 2. Então, a gente vai colocar o carbono 1. A segunda começa aqui, ó, no carbono 3, entre o carbono 3 e o 4. Então, vai ficar 1 e 3. Dieno, porque são duas ligações duplas, e é um hidrocarboneto. Neste outro aqui, pessoal, a gente obtém a menor numeração. Se a gente começar aqui, ó, por essa extremidade aqui, que vai subindo e vir aqui para a direita, a gente tem
o carbono 3 como sendo o carbono que vai identificar a ramificação, né, que está aqui, o metil, e também a ligação dupla. Observe que se eu começar dessa ponta aqui, ó, ficaria 1, 2, 3, mas a ramificação ficaria no carbono 4. Então, ficaria 3 e 4. E se eu começo daqui para lá, tanto a ramificação quanto a ligação dupla ficam no carbono 3. Então, é a menor numeração, é ela que vai ser a numeração correta. Então, para essa molécula, 3-metil, são 6 carbonos, né? Então, vai ser o prefixo X da cadeia principal. E no carbono 3, a gente tem também a ligação dupla. Então, fica 3-metil X3N. E aqui um outro composto, esse daqui, tendo aqui a ligação dupla também no carbono 3 e com duas ramificações do tipo metil. Uma no carbono 3, a outra aqui no carbono 5. Então, 3, 5 de metil. Nessa daqui também a gente tem, olha, 7 carbonos na cadeia principal. Então, hept3N. Observe aqui, ó, que nessa nomenclatura eu optei por separar a nomenclatura da ramificação da nomenclatura da cadeia principal utilizando o hífen. E quando a gente faz a separação, como eu já disse anteriormente, a gente mantém o H da nomenclatura da cadeia principal. Agora a gente tem uma outra molécula aqui, mais duas, né? Elas são um pouquinho mais complexas. A menor numeração, a gente... aqui é uma coisa importante, gente. A ligação dupla, ela tem prioridade na numeração. Então, quando a gente tem que organizar na nomenclatura tanto a ligação dupla quanto as ramificações, quem vai definir de onde começa a numeração, qual que é o primeiro carbono que vai estar lá, o carbono 1 da nossa numeração, vai ser sempre aquele que estiver mais próximo da ligação dupla ou tripla, né? Da insaturação, sempre, sempre. Por mais que isso acabe ocasionando um aumento na soma das numerações, né, que a gente tem, que é esse caso aqui. Então, se eu tivesse começado desse carbono aqui, eu conseguiria uma numeração menor aqui nessas duas ramificações. Mas, no final, né, assim, sempre que tiver uma insaturação, ligação dupla ou tripla, vai ser a insaturação que vai definir, não importando a numeração do resto. Então, nesse caso, essa extremidade aqui pode ser esse ou esse, tá, gente? Nesse caso, tanto faz. Qualquer um dos dois. Pode ser o carbono 1, a insaturação fica aqui no carbono 2, entre o 2 e o 3, então a gente coloca o 2, sempre menor. Então, por isso que fica X2N. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que a gente usou o prefixo X na cadeia principal. Ligação dupla no carbono 2, o final aqui, o infixo e o infixo em, por ser uma ligação dupla, sufixo O, por ser um hidrocarboneto, e a gente tem, pessoal, 1, 2, 3 grupos metil ligados na cadeia principal. Então, deixa eu colocar aqui um ponteiro de caneta. Então, a gente tem esse e esse. Então, esse daqui está no carbono 2, então a gente marca lá com uma posição 2. E esses dois aqui estão no carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 2, 5, 5, trimetil, porque são 3. E se a gente deixa separado com o hífen, a gente mantém o H do nome, X2N. Aqui a gente tem um outro exemplo que tem tanto a ligação tripla quanto a ligação dupla. A ligação dupla, pessoal, ela vai ter prioridade na numeração em relação à ligação tripla. Então, ela que vai definir qual vai ser o carbono da número 1, da extremidade.
que vai ser sempre o mais próximo da ligação dupla. Então, esse daqui é mais próximo, ele vai ser o 1. Então, além da cadeia principal, a gente tem esse grupo metil aqui, ó, que está ligado no carbono 2, que é esse daqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então o prefixo da cadeia principal é X. Na posição 2 a gente tem o metil, então vai começar com 2-metil, depois o X, e por fim a gente coloca as posições das insaturações, né, da ligação dupla da tripla, começando sempre pela dupla. Então, a dupla está aqui no carbono 2 e a tripla está aqui no carbono 4. Então, fica 2-metil, X, 2-en, 4-ino. Agora, a gente parte para a nomenclatura de álcoois. Quando a gente tem um álcool contendo apenas o grupo hidroxila, né, sem nenhum outro grupo, o carbono que está ligado ao grupo hidroxila, que vai ser o carbono, o grupo hidroxila que vai definir qual que vai ser a extremidade do carbono número 1. Da mesma forma que acontecia com as ligações dupla e tripla, ele também vai ter prioridade. Então, a extremidade do carbono número 1 vai ser aquela mais próxima do grupo hidroxila. Então, no caso, vai ser essa daqui. Então, esse composto aqui, ó, tem 6 carbonos. De novo aqui, o X, né, como prefixo da cadeia principal. Aqui, na posição, no carbono 2, a gente tem o grupo hidroxila. O sufixo do grupo hidroxila vai ser o sufixo -ol. Isso daí está explicadinho lá na apostila. Então, o sufixo, a terminação, vai ser a terminação -ol. Então, são 6 carbonos, tem o grupo hidroxila na posição 2 e a gente tem um radical metil na posição 4. Então, 4-metil, hexan, 2-ol. Aqui, a gente tem um mais simplesinho, com 5 carbonos, estando o grupo hidroxila na posição 2. Então, pentan, 2-ol. Lembrando que os números eles são sempre separados, né, dos termos por hífen. Aqui, um pouquinho mais complexo, a gente tem 2 hidroxilas. A extremidade mais próxima é essa daqui. Uma hidroxila está no carbono 2, a outra hidroxila está no carbono 3. Então, a gente vai ter aqui, ó, que identificar as duas e colocar o dia aqui antes do sufixo ol. Então, vai terminar aqui, ó, 2, 3 de ol. E além dessas 2 hidroxilas, a gente tem aqui, ó, duas ramificações metil. Uma no carbono 3, outra no carbono 4. Então, fica 3, 4 de metil, pentan, 2, 3 de ol. E por fim, a gente tem essa daqui, a hidroxila e todas as demais funções que têm átomos diferentes de carbono, elas vão ter prioridade na numeração em relação às insaturações, né, em relação às ligações duplas e tripla. Então, vai ser o grupo funcional, né, diferente dos alcênios e dos alcínios, que vai definir a ponta do carbono número 1, vai ser o mais próximo a ele. Então, aqui a gente tem a hidroxila no carbono 2, a ligação dupla no carbono 4, e o nome fica pente, porque são 5 carbonos, 4-en, para falar que a gente tem a ligação dupla no carbono 4, e 2-ol, mostrando aqui que a hidroxila sai do carbono 2. No caso dos fenóis, a gente tem que olhar, né, no caso dos fenóis mais simples, que vão ter apenas ramificações ou outros grupos hidroxilas, né, perto, a gente vai ter que numerar de forma a obter a menor soma possível. E o número 1 sempre vai começar a partir do carbono que está ligado a uma hidroxila. Então, aqui, ó, a gente tem 1, 3 e 5 de metil. São 2 grupos metil aqui, 1, 3 e 1, 5. Então, fica 3, 5 de metil e a gente usa o termo fenol como cadeia principal.
Lembrando que o fenol, vou colocar aqui para vocês, vai estar aqui. O fenol é essa parte toda aqui, ó. Isso tudo aqui é o fenol. E o carbono, né? Como eu disse, o carbono número 1 vai ser o carbono ligado à hidroxila. E se eu tiver, né, ramificações diferentes, aí a gente faz a organização alfabética, como a gente viu anteriormente. Então, aqui, ó, 1, 3-etil, 5-metil, metil está aqui no 5, e a terminação fenol. E quando a gente tem mais de uma hidroxila no fenol, a gente pode usar uma outra nomenclatura, né? Duas outras nomenclaturas. Essa daqui usa o benzeno, né, como cadeia principal, e o sufixo ol do álcool, né, da mesma forma que a gente tinha usado do álcool, né, que é o sufixo referente às hidroxilas, e marca as posições. Nesse caso, 1, 3 e 5 triol. É uma outra forma a gente colocar as 3 hidroxilas como ramificações, aí no caso o nome dela fica sendo hidroxi, marca as posições, 1, 3, 5, trihidroxi, e deixo o benzeno aqui como a cadeia principal. São duas formas diferentes, tá, pessoal? Então, agora a gente vai estudar as nomenclaturas dos éteres. E para os éteres, né, que contém apenas o grupo éter, sem nenhuma outra função, a gente vai ter sempre o oxigênio dividindo a molécula em duas partes. Divide a cadeia principal em duas partes. E a primeira nomenclatura, a gente vai usar a palavra éter, seguida das nomenclaturas, né, das duas partes da cadeia principal que estão sendo divididas, utilizando a terminação ílico. Então, essa daqui, 2 carbonos, prefixo et, a gente põe a terminação ílico, etílico. Essa daqui, esse lado de cá, com 3 carbonos, prop, com a terminação ílico também. Uma outra forma, né, quando a gente tem aí nomenclaturas iguais, lados iguais, cadeias carbônicas iguais dos dois lados, a gente também pode utilizar aquele prefixo indicador, né, de multiplicidade. Então, vai ser éter dietílico, falando que são 2 grupos etílicos, né? São 2 grupos, 2 cadeias com 2 carbonos. O et aí vem de 2 carbonos. Outra nomenclatura que a gente pode utilizar é considerando, né, a maior cadeia como a cadeia principal e a outra cadeia, né, o outro lado, contendo aí o grupo oxigênio, como um radical, como um grupo substituinte, né? Na verdade, não como um radical, mas como um grupo substituinte ligado a essa cadeia. Então, nesse caso, a gente tem aqui, ó, desse lado, né, do lado esquerdo, 2 carbonos e do lado direito, 3 carbonos. Então, eu vou considerar esses 3 carbonos aqui como sendo a minha cadeia principal, então a cadeia principal propano, e como grupo substituinte ligado a ela, a gente vai ter o etoxi, que é o quê? Que é referente a esses 2 carbonos ligado aqui ao oxigênio. Então, etoxipropano. Nesse caso, que a gente tem 2 carbonos dos dois lados, então fica etoxietano. E aqui a gente sempre vai separar aqui com um hífen, tá? Agora partimos para a nomenclatura de cetona simples. Então, a cetona, né, assim como no álcool, a gente vai ter aí o grupo cetona com prioridade para a numeração do carbono 1. Mas, para essas duas moléculas aqui que eu usei como exemplo, isso não vai fazer diferença, pois elas são moléculas simétricas. Tanto faz se eu começo de uma extremidade ou de outra da cadeia principal, eu vou chegar na mesma nomenclatura, no mesmo resultado. Então, para essa, né, da direita para a esquerda, eu tenho acetona no carbono 3 e da esquerda para a direita também.
Nessa daqui, da esquerda para a direita, eu vou ter um metil no carbono 3, acetona no carbono 4 e um outro grupo metil no carbono 5, que é o mesmo resultado que eu obtenho se eu for da esquerda para a direita. Então, o primeiro metil no carbono 3, acetona no carbono 4 e o outro metil no carbono 5. Então, a nomenclatura dessa molécula aqui, ó, 5 carbonos na cadeia principal, pente, só ligação simples entre os carbonos, então eu vou usar o infixo AN, posição da cetona no carbono 3 e, por fim, o sufixo ONA para indicar que se trata de uma cetona. Aqui eu tenho, né, como vimos, os dois grupos metil nas posições 3 e 5 e o grupo cetona na posição 4. Então, 3, 5 de metil, heptan, 4 ona. Então, terminamos a nossa aula número 2 aqui. E eu convido vocês, mais uma vez, a acessarem os cursos da plataforma, são todos gratuitos. E eu lembro aí, para quem encontrou esse vídeo no YouTube, né, e porventura ainda não tenha acesso, não tenha tido acesso à apostila, que a apostila entra em detalhes e explica de uma forma mais esmiuçada o conteúdo. Então, eu sugiro que vocês acessem o curso e baixem a apostila. Até mais!